Senhor presidente, eu gostaria de, até para ponderar com o senador Randolph, com relação ao pedido de vistas. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu mesmo também, né, fico numa posição delicada, porque eu sou senador para o Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, e sou líder do governo. E eu quero aqui, senhor presidente, primeiro esclarecer que essa temática indígena, ela é uma temática complexa. Eu participei de uma subcomissão aqui no Senado, aliás, de uma comissão. Nós andamos vários estados e analisando desde as etnias indígenas no Amazonas, em Roraima, mas também em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no Amapá também. Nós, senhor presidente, ao estudar estado por estado, verificamos a complexidade desse tema. E, senhor presidente, ao longo desses últimos anos, os conflitos indígenas, eles se estenderam por vários estados brasileiros e, mais especificamente, Mato Grosso do Sul. O meu estado, o nosso estado, o estado da senadora Simone, o estado do senador Moca e o meu estado. E no nosso estado foi encontrada uma solução, senhor presidente, que para o perfil que o nosso estado tem e alguns outros estados também do Centro-Oeste, como o Mato Grosso do senador Blairo, que eu quero parabenizar pelo parecer, nós encontramos uma saída de indenizar a terra nua, mas sem mexer no artigo 231, que é uma grande conquista das etnias indígenas, ao contrário de projetos que tramitavam aqui, que propunham a mudança do artigo 231. Nós tivemos um caso emblemático, inclusive com a morte de um indígena, lá na fazenda Buriti, no Mato Grosso do Sul. Fizemos uma proposta de indenizar aquela área sob litígio. O governo fez uma avaliação do valor da terra nua, que a benfeitoria está previsto pelo artigo 231, e os produtores rurais fizeram uma outra avaliação. Evidentemente que os números não bateram. O governo, inclusive, através do ministro Eduardo Cardoso, propôs o governo pagaria o preço estabelecido pelo INCRA e, com uma auditoria independente, esse auditor, o preço que definisse entre o valor que o governo arbitrou e o valor que os produtores rurais definiram, o governo pagaria a diferença. Nós, infelizmente, até porque esse tema ele é explorado politicamente e dos dois lados, não tem santo nesse debate. Inclusive também gente que aposta ou que vive do enfrentamento. Instituições que apostam na beligerância. Quando nós queremos paz para as nossas etnias indígenas e paz também para os produtores rurais. E por que nós caminhamos para essa proposta que hoje, brilhantemente, o senador Blairo, que conhece o tema também, porque Mato Grosso tem o mesmo perfil, por que está sendo apresentada essa PEC? Porque no nosso estado os produtores rurais têm títulos dominiais que remontam Getúlio Vargas, quando o Brasil estava olhando o interior, no sentido, inclusive, de estrategicamente guarnecer as suas fronteiras. Como as próprias etnias indígenas também guarneceram as nossas fronteiras. Nós temos na Guerra do Paraguai, presidente Zé Maranhão, os guerreiros guaicurus, que lutaram com o exército brasileiro em defesa
do nosso país, das nossas fronteiras. Portanto, senhor presidente, essa é uma proposta que não fere a Constituição e é uma proposta que senhor presidente, promove a indenização da terra nua sem mexer no artigo 231, que é um ponto basilar da nossa Constituição e uma grande conquista das nossas etnias. Como houve esse impasse por várias razões na Fazenda Buriti, voltou à tona a região de Antônio João e a fronteira com o Paraguai. Antônio João que já tem um histórico de conflitos. Esse final de semana, por pouco, nós não teríamos uma situação muito pior, com muito mais vítimas, não só entre os indígenas, mas também entre os produtores rurais. Nós escapamos porque foi Deus que nos abençoou e nos iluminou naquele momento difícil no final de semana. E o indígena foi morto também. Agora os peritos estão analisando a causa-mortes, até para que a gente tenha isenção no trato de uma questão tão sensível ao nosso Estado. E, senhor presidente, a nossa preocupação é com as pessoas, com os indígenas. Nós temos a segunda maior população indígena do Brasil, com os produtores rurais e com a nossa economia, senhor presidente. Para Vossa Excelência ter uma ideia do que isso tem representado, o Ministério Público encaminha aos bancos ofícios pedindo para que os bancos não financiem os produtores rurais, porque, em tese, algumas áreas são de tradicionalidade indígena e, portanto, isso pode colocar em risco a produção. Nós estamos vivendo o pior dos mundos. Os indígenas sofrendo, os produtores rurais sofrendo e a nossa economia sofrendo, num momento tão difícil como esse que o Brasil enfrenta. Portanto, senhor presidente, nós entendemos que a proposta, se não é a melhor proposta, o relatório do senador Blairo é aquele que está mais alinhado com a realidade que nós vivemos. Inclusive a tese de indenização de terra nua, o próprio Ministério Público, doutor Marco Antônio, lá no Mato Grosso do Sul, concorda com essa tese. Nós discutimos exaustivamente com o governo federal. Lamentavelmente, nós não conseguimos chegar num acordo, porque o ótimo é inimigo do bom. E nós temos absoluta firmeza na defesa da PEC hoje apresentada, do relatório hoje apresentado pelo senador Blairo Maggi. E quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que o ministro Zé Eduardo Cardoso está no nosso estado hoje, tratando desse assunto. A Força Nacional se deslocou para lá. Nós colocamos o Exército atendendo uma ordem de GLO de garantia da lei e da ordem, se deslocou para lá. E não só para a região de Antônio João, que é a região de fronteira, mas para outras regiões também de fronteira importantes de Aral Moreira, de Coronel Sapucaia, de comum acordo com o governador do Estado. Por isso, senhor presidente, essa PEC é fundamental para distensionar os ânimos. Nós não temos controle da situação na região de fronteira. Por isso eu apelo aos senhores senadores e senhoras senadoras. Essa é uma etapa. Nós estamos votando essa matéria na CCJ. Essa matéria vai seguir para o plenário do Senado Federal e depois para a Câmara dos Deputados. E eu quero fazer um apelo aqui aos senadores e senadoras pela aprovação dessa matéria. Nós precisamos distensionar esse clima de beligerância que, lamentavelmente, o nosso Estado, o Mato Grosso do Sul, tem vivido. E tenho absoluta convicção que isso vai acontecer em outros estados com um perfil parecido com o do nosso Estado. Portanto, eu faço um apelo pela aprovação dessa matéria, trabalhada intensamente pela senadora Simone Tebet, pelo senador Blairo, pelo senador Mock e por mim também. Faço esse apelo pela aprovação dessa matéria, porque nós precisamos distensionar hoje um ambiente de
extrema dificuldade que Mato Grosso do Sul enfrenta. Nós precisamos sinalizar com esperança, com expectativa, porque as coisas podem piorar muito mais. Senhor presidente, era esse o registro que eu gostaria de fazer, porque não poderia deixar de falar sobre esse tema, que é um tema que tem exigido uma atenção intensa de todos nós senadores, principalmente nos estados que estão diante desse dilema e desses conflitos entre as etnias indígenas e os produtores rurais. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de externar aqui a minha opinião e pedir o apoio e apelar aos senadores e senadoras pela aprovação da matéria.